Shalom, queridos. Esse é o segundo vídeo da série e neste eu vou falar sobre por quais razões eu decidi votar no candidato Jair Messias Bolsonaro. Eu quero deixar claro que existem uma série de questões que nós temos que avaliar cuidadosamente para nós não cometermos o erro de julgar pessoas sem provas. Infelizmente está havendo muito juízo. Acusamos pessoas sem provas. E a Bíblia proíbe julgar. Diz: não julgueis para não ser julgados. E isso eu tenho que desenvolver a partir desse momento o pensamento de que o que me interessa são as provas, os fatos concretos, e não as deduções ou interpretações. E aí eu começo a minha explicação. Por que eu comecei a refletir sobre Jair Messias Bolsonaro? Quem é esse candidato? Bom, uma das primeiras acusações contra o candidato é que ele não tem projeto de lei nenhum. Que ele é um candidato que venceu 30 anos na política sem criar nada. Bom, eu fiz aqui um manuscrito rápido, apenas com alguns projetos, que eu vou ler para você rapidamente. O projeto 4730, projeto de lei, visa incluir no rol de crimes hediondos aqueles crimes dolosos praticados com arma de fogo mediante violência ou grande ameaça à pessoa. O PL 1824 de 2015, esse projeto impõe pena mínima de 10 anos de reclusão para indivíduo que praticar 3 crimes. O PL 5398 de 2013, esse projeto de lei aumenta a pena para crime de estupros, tanto para vulneráveis quanto para invulneráveis, ou seja, qualquer estuprador de pessoa vulnerável ou invulnerável terá sua pena aumentada. O projeto de lei PL 367 de 2011, esse projeto suspende o direito de dirigir do infrator que atingir 40 pontos na carteira nacional de habilitação durante o período de 12 meses. O PL 5481 de 2009, esse projeto de lei isenta a cobrança de impostos para portadores de lúpus eritomatosa sistêmica. E o PLP 354 de 2006, esse projeto de lei garante 50% das vagas de deputados federais para a população negra e parda. Bom, todos esses projetos que eu li aqui é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Eles estão lá no site da Câmara, você pode olhar, eu vou deixar depois no site, no Face aqui, esse link, para quem quiser pesquisar. Estão acoplados a uma série de mais de 600 projetos criados pelo candidato Jair Messias Bolsonaro. Verdade é que muitos deles não foram aprovados, mas isso prova não que ele não tenha feito o projeto, isso prova que ele simplesmente não teve seus projetos aprovados, e aí vai lá saber o motivo, porque tantos projetos interessantes não foram aprovados, Mas isso é outro assunto. Mas que os projetos existem, são mais de 600 projetos do candidato Jair Messias Bolsonaro. Ponto 2. Acusam Bolsonaro de uma série de coisas, certo? E dentre eles criticam muito as características pessoais do candidato. E eu quero, por isso, começar a falar um pouco dos defeitos do Bolsonaro. Bom, Bolsonaro é um cara, às vezes, grosso, verdade, ele é agressivo, às vezes. Ele tem uma reação forte, explosiva, ele não é aquela pessoa mansinha, tranquila, não. Ele, às vezes, tem uma reação assim que ninguém merece. Bolsonaro não é um especialista em economia, não é um especialista em educação. Na verdade, ele não é especialista em nada disso. Mas, vamos pensar, você que é cristão, imagina um pastor da sua igreja que tenha que administrar a igreja. Na igreja nós temos vários departamentos. Imagina se o pastor, para ser pastor, ele precise, então, ser especialista em música, ser especialista em criança, ser especialista em teatro, ser especialista em ação social, ser especialista em juventude, ser especialista em terceira idade, ser especialista em coral. Imagina se cada área da igreja o pastor tivesse que ser especialista. Imagina se ao invés de ter um tesoureiro, todo pastor fosse o seu próprio tesoureiro.
Gente, vamos pensar. Quem eram os especialistas antes de Jair Bolsonaro? Quem é que assumia as pastas? Eram especialistas? Os senhores presidentes, antes de Bolsonaro, eram especialistas em quê? Lula era especializado em quê? Dilma era especializada em quê? Fernando Collor de Mello era especializado em quê? José Sarney era especializado em quê? Itamar Franco era especializado em quê? Me mostre qualquer um presidente antes dele. E dos que concorrem com ele, os outros são especialistas em quê? Agora, eu te pergunto outra coisa. Antes do senhor Jair, quem é que assumia as pastas principais do país? De saúde, educação, de segurança. Quem é que assumia? Eram especialistas ou eram pessoas leigas? É só você estudar a história. As pastas do nosso país, 90% delas sempre foi ocupada por político, por causa de conchavo político. Nunca teve especialistas. Pela primeira vez na história desse país, especialistas estão sendo convidados para assumir as devidas pastas. E cabe ao presidente ser apenas um bom administrador. E isso, todo militar, na maioria das vezes, sabe fazer. Assim como o pastor, precisa ser um bom administrador de pessoas e saber aproveitar o talento de cada um dentro das suas respectivas áreas e saber lidar com as pessoas. Apenas isso. Bom, acusam Bolsonaro de uma série de coisas que eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque o tempo é curto e porque já está mais do que comprovado de que não é verdade, não procede. É só ver certas coisas quem quer ver, mas os fatos provam justamente o contrário. E entre tantas acusações, eu vou apenas citar duas rapidamente, que é acusá-lo de torturador. Olha, gente, me mostra onde foi que Jair Messias Bolsonaro falou que iria torturar pessoas. Está escrito isso aonde? Ele filmou isso aonde? Vamos ter bom senso. A única situação em que o Jair Messias Bolsonaro cita é um elogio ao Ustra, quando no processo de impeachment para afrontar a presidenta Dilma Rousseff, então em exercício até aquele momento, pois o mesmo comandante aprendeu anteriormente, ele então cita o Ustra, mas em nenhum momento ele afirma que o país tem que ter ditadura. Não. Sim, Bolsonaro luta contra a impunidade. Ninguém aguenta mais. Mas com relação à ditadura, tortura, onde é que vocês viram isso? Pelo amor de Deus. O que eu vejo é pelo contrário. O Jair Bolsonaro, você não vai encontrar nenhum local ele atacando. Ele normalmente sempre é atacado e reage aos ataques. Não houve uma entrevista com Jair Bolsonaro que não houve ataque direto à sua imagem e à sua pessoa. Todos atacaram e atacaram cruelmente. E ele reagiu de maneira agressiva, de maneira às vezes até inconsequente, e isso deu até um pouquinho de arma, né? Um pouquinho de pólvora para os seus adversários. Mas assim, gente, de maneira geral, o Jair Bolsonaro ele tem defendido valores, princípios que a maioria da população apoia também. O Jair Bolsonaro defende o princípio da família heteronormativa. Ele luta contra a ideologia de gênero. O Jair Messias Bolsonaro ele é a favor da democracia, de um país onde não haja liberação de drogas como a maconha, de um país onde haja uma educação de qualidade. Por isso ele motiva o fortalecimento da escola militar. O Bolsonaro ele é contra o método de Paulo Freire e tantas outras coisas.
E ele tem colocado pessoas especializadas para ajudá-lo no processo de construção da nação. Porque os desafios serão grandes. O país não está bem. Mas deixa eu te falar algo bem sério. Sabe, nenhum presidente governa sozinho. Mais importante do que votar até mesmo em Jair Messias Bolsonaro é você entender que você precisa votar em deputado e senador. 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual, que possa realmente ajudar este país a crescer. Mas sabe por que Jair Bolsonaro está crescendo muito? É porque ninguém aguenta mais. Estamos cansados dos mesmos de sempre. É um grito de protesto da maioria de nós que cansou de ser manipulado, cansou de ser cobaia de uma minoria dominante que quer impor nesta nação valores que não pertencem a nós. A democracia é o governo da maioria sobre a minoria. É o povo que comanda o povo. Não dá para viver refém dos caprichos de minorias. A maior parte dessa nação é conservadora. A maior parte dessa nação tem valores e princípios cristãos. E a maior parte dessa nação que está escolhendo votar no senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom, e se ele fizer errado? Para isso existe o impeachment. Qualquer candidato, como eu falei antes, que fira a Constituição Federal, sai de lá. Porque nós temos que entender que a lei do país está acima de todo e qualquer presidente. E qualquer pessoa que assumir o cargo máximo dessa nação precisa zelar por nossa Constituição Federal. Sabe, a maioria de nós vota em Bolsonaro porque estamos cansados de votar nos mesmos ladrões de sempre. Nosso país está vivendo um caos. Nossa saúde está terrível. Pessoas morrendo em filas de hospitais. Pessoas desassistidas em todas as esferas, graças ao número de corrupção. Educação nem se fala. Professor, eu sou professor e tenho medo de entrar em sala de aula. Muitos têm medo de entrar em sala de aula. Segurança, ninguém mais sabe o que é isso. Nós saímos de casa e nós não sabemos se vamos voltar. Estava no mercado há pouco tempo e tive que sair correndo porque o mercado imenso foi assaltado, a gente tive que correr, né? Então assim, cansamos. Jair Bolsonaro, acima de tudo, é um voto de protesto, é um voto de luta, é um voto que nos faz acreditar na mudança. Oramos para que ele cumpra o seu papel, mas vamos cobrá-lo por isso. Ninguém está aqui votando cegamente em ninguém. Estamos apenas dando uma chance, uma oportunidade a alguém que está distante de tudo isso que está aí. Todo o resto, você já conhece a história. Todo o resto, você já sabe onde eles são e de onde vieram. Jair Bolsonaro é o único que a gente vai ter que apostar para ver. E que Deus sare esta nação. Deus abençoe vocês. Shalom.